Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala pela Santa Liturgia, através do evangelista São Mateus, capítulo 5, versículo do 38 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daqueles que te quer pedir emprestado. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. A Igreja, ela nos fala hoje pela sua Santa Liturgia, através do evangelista São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38, dizendo: Tendes ouvido o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Meus queridos irmãos, essa lei do talião, quando ela foi dada ao povo, foi dada não com o sentido de vingança, mas de amenizar a punição. Ou seja, se alguém te deu um tapa, dá outro tapa nele. Se alguém te feriu o olho, ele tem que ter o seu olho ferido. Se alguém... E aí por diante, era olho por olho, dente por dente. Jesus, porém, ele não veio, como ele disse, abolir a lei. Ou seja, ele não veio contradizer a lei do Pai, porque ele e o Pai somos um. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas em uma só, ou seja, um único Deus e 3 pessoas. Então ele não veio abolir a lei, mas ele veio trazer o espírito da lei, dar o pleno cumprimento, como ele disse. Eu, porém, diz o Senhor, adentrando o evangelho de hoje, eu, porém, diz Jesus, vos digo, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. O que é que o Senhor está dizendo com isso, meus irmãos? Que nós temos umas armas, nós temos um arsenal, nós temos uma força superior a essa força da agressão, nós temos armas, no plural mesmo, armas poderosas de vencer ao mal. E ele está dizendo, não use do mal para te defender do mal. Não use do mal para te defender do mal. Mas livra-nos do mal. Amém. Como rezamos no Pai Nosso. Livra-nos do mal. Amém. Não vamos usar do mal para nos defender do mal. É isso que o Senhor quer nos ensinar através de sua palavra. Se eu fui ferido, com aquele ferro que eu fui ferido, eu vou ferir. É como o próprio Jesus disse a Pedro, Pedro, guarda a tua espada. Quem com ela fere, com ela é ferida. É como Jesus está dizendo, Pedro, nós temos armas superiores para nos defender. Nós temos armas superiores para vencer o inimigo. E qual é, meu irmão? Se o inimigo vem com ódio, qual é a arma que vai vencer o inimigo? É o amor. Agora aqui, eu não estou trazendo um evangelho que venha nos acomodar e nos deixarmos assim acomodados, abestalhados, que sejamos oprimidos e assim não vamos nos defender. Não é isso. Não é isso
que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando a usar armas superiores, porque se vence as trevas com a luz, não se vence trevas com trevas. Então o amor, ele tem grande poder de transformação. São Francisco, ele já dizia, as cadeias se multiplicam, ou seja, se fazem mais presídios, porque os homens não se amam. Se houvesse amor entre os corações, não precisaria de exército, de polícia, de nenhuma força para defender a sociedade, porque os homens se amavam. As cadeias seriam extintas, não precisava ter lugares onde se coloca o homem preso como se fosse um animal, uma fera. Então essa fera enraivecida tem que estar atrás das grades para não ferir os demais. Então veja como nós chegamos a essa situação, uma sociedade, um povo feito e amado por Deus, em que Deus colocou todas as graças para que a gente possa viver assim. Só que nós damos mais atenção às coisas do inimigo, ou seja, nós damos mais atenção às coisas das trevas. Ou seja, me ofendeu, vai também levar. Lançou sua escuridão em mim, dessa mesma escuridão eu vou lançar em você. E é o contrário que Jesus está nos ensinando. É o contrário. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Não resistais. Jesus está dizendo, a docilidade, a mansidão, a humildade, a confiança em Deus, assim como uma criança que confia nos seus pais e aí os tem para defender, assim nós devemos ser como uma criancinha dependente em tudo de Deus. Senhor, fui ofendido, a ti confio minha defesa. Acender a luz, usar das armas que Jesus nos oferece. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Não enfrente quem é malvado. Não enfrente. Não bata de frente com o homem sanguinário, com o coração perverso. Porque não tem piedade nem dele, quanto mais do outro. Então Jesus está dizendo, não enfrenteis o mal. Não enfrenteis. Antigamente dizia olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Use das armas que eu trago, que o meu Pai oferece. A verdade, a serenidade, a firmeza naquilo que se afirma, a confiança, a convicção e uma fé inabalável. Vencer o mundo e vencermos o imundo e vencermos a carne. Jesus, ele nos dá essa graça. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. E aqui, volto a dizer, Jesus não quer nos transformar em homens pacifistas, sendo oprimido, sendo assim extorquido, maltratado, e eu vou ficar quietinho, tudo em nome da paz, porque eu não quero causar bagunça. Sendo assim injustiçado, perseguido, oprimido, e vamos ficar assim quietos, mansinhos, porque nós somos da paz. Não, isso não é paz. Isso não é paz. Não tem como nós ficarmos em paz diante da injustiça, diante do nosso irmão que está sofrendo, que está sendo injustiçado, que está sendo maltratado. Não tem como nós ficarmos em paz diante da injustiça que se comete conosco. Ficar quieto ali, isso é uma paz falsa. Isso é uma paz que está numa incubadora para gerar algo pior. Não. Mas sermos homens da paz é estarmos com as armas que Jesus nos oferece. Que Jesus nos oferece. Se o mundo confia na agressão, na tortura, se o homem confia que é preciso coagir, oprimir, mostrar poder, mostrar força, mostrar ser cruel para causar medo, isso para o mundo é poder,
Para os que são de Deus, isso é fraqueza. A verdadeira força está em sermos conduzidos pelo amor de Cristo. A verdadeira força está em confiar no Senhor em meio a tantas turbulências que nos cercam. A verdadeira força está em silenciar diante daqueles que gritam a nos acusar. Quando Jesus diz, meu irmão, preste bem atenção, quando te bater numa face, direita oferece a esquerda, é preciso interpretar bem. Jesus não quer nos deixarmos pessoas sacos de pancada. Que a gente seja saco de pancada para estar apanhando e tem que apanhar calado. Você não pode abrir a boca, não é isso. Preste bem atenção. Jesus diz, quando bater numa face, oferece a outra. Qual é essa outra? Da verdade, da firmeza, da convicção e de uma autoridade e de uma face serena, mas rígida, inabalável, olhando no olho daquele que está nos acusando, daquele que está nos batendo. Foi assim que Jesus fez. Quando faz uma pergunta que Jesus responde, e que o soldado se adianta e diz, é assim que responde ao sumo sacerdote, que lhe dá um tapa na face, Jesus não disse assim, tu bateu na direita, toma aqui a esquerda. Não. Jesus disse assim, ora, se falei errado, me mostra onde errei. Mas se falei certo, bem porque me bates. O diálogo, os homens e as mulheres de Deus são pessoas inspiradas que têm diálogo, que têm argumento pelo céu. Como Estevão tinha diante daqueles que estavam ali debatendo com Estevão, querendo a todo custo, ali pessoas treinadas, premeditadas, ou seja, ali havia um grupo combinado para vencer Estevão, mas não conseguiam, porque Estevão era inspirado pelo Espírito Santo. E aí, como eles não conseguiram vencer Estevão com argumento pela palavra Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando as verdades do Evangelho, mostrando as verdades do Cristo, que o Cristo ensinou, eles não conseguiram rebater, porque Estevão falava e fundamentava até mesmo no Antigo Testamento. Havia ali uma discussão de ensino com aquela turma. E eles, como não conseguiram vencer o espírito que animava Estevão, eles começaram a levantar falso testemunho. E como nós sabemos, condenaram Estevão à morte, que Estevão foi apredejado. Nesse tempo, Paulo não era evangelizado, se chamava Saulo, e diz que os mantos daqueles que matavam Estevão foram colocados aos pés de Saulo, como Saulo testemunha que aprovava a morte de Estevão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é esta força que Jesus está dizendo. Não resista o mal com o mal, não resista o mal, mas usa das armas que o Senhor nos oferece para vencer o mal. Se você entra numa sala escura, tá aquela escuridão, e você fica ali, sai escuridão, sai e começa a brigar com a escuridão vai permanecer. Mas se você entra numa sala escura e acende uma luz, a escuridão automaticamente ela foge espavorida, não se tem mais escuridão. Por mais pequena que seja a luz, se numa sala escura você acende um fósforo, aquela luz já faz diferença. Onde ela está, ela ilumina. É próprio da luz, onde a luz está, ela ilumina, é a missão dela. Então Jesus, quando diz não resistais o mal, não é que a gente fique assim, levando peia direto, apanhando, sendo caluniado, sendo pisoteado, e fique assim, não, tá tudo bem. Não é isso não. É que a gente, com a verdade, com a graça de Deus, usando das armas que o Senhor nos oferece, a gente possa combater. Às vezes a pessoa lhe agrediu, você não foi lá agredir ela, revidar, porque pela lei aqui dos antigos era assim, agrediu, tem que ser agredido. Feriu teu olho, tem que ferir o olho do outro. Machucou teu dente, machuca o dente, olho por olho, dente por dente. Era um olho por um olho, uma mão por uma mão e aí por diante. A pessoa te feriu, te oprimiu, nós temos armas poderosas para nos defender. Dobra o joelho diante de Jesus. Recorre às armas espirituais. Recorre à oração. Ela tem grande poder.
Jesus mesmo nos ensinou quando estava sendo perseguido, quando estava sendo oprimido. Jesus mesmo nos ensinou lá no momento da angústia no Monte das Oliveiras, quando ele estava angustiante, quando ele estava ali orando, e diz os estudiosos que Jesus ali teve uma angústia extrema, que o seu suor saiu sangue. Jesus estava fazendo o quê? Em oração. Jesus passava noites em oração. Então, Jesus estava rezando. Para quem e por quê? Jesus estava rezando pela missão que o Pai lhe confiou, e Jesus estava rezando, como ele rezou no Monte das Oliveiras: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Jesus estava rezando para vencer. Jesus estava rezando para suportar tudo aquilo que ele iria passar por amor a cada um de nós. Então, Jesus estava usando das armas espirituais. A oração tem grande poder. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração, já diz uma canção. E Jesus mesmo nos ensinou: é preciso orar sem cessar. Quando aquele pai aflito vai pedir aos apóstolos que expulse o demônio do filho, que os apóstolos vão lá e começam a tentar expulsar e não conseguem, que Jesus vai chegando e o povo volta-se para Jesus, que olha, e o pai chega para Jesus e diz assim: se podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa com meu filho. Jesus diz: se podes, tudo é possível a quem crê. E Jesus expulsa o demônio daquele jovem e entrega o filho ao pai são. E depois os apóstolos vão a Jesus perguntar por que eles não conseguiram expulsar. E Jesus diz: essa espécie de demônio só se expulsa pelo poder da oração e o jejum. Então veja as armas que Jesus nos oferece para combater. Veja as armas da oração. Enquanto se impunham armas para nos atingir, a gente levanta a força da oração para nos defender. É confiar em Deus, é confiar em Jesus. Por isso Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada, Pedro. Essa não é as armas que vocês vão combater. E Pedro mais para frente entendeu, compreendeu, a tal ponto que quando chegou a hora dele, ali foi o momento de Jesus dar a vida, quando chegou a hora de Pedro dar a vida, ele não reagiu, ele não levantou espada, ele foi ousado, estava em paz, entregou a vida por Cristo. Então é confiar no Senhor. Se é o mal que vem nos atingir, não é com o mal que nós vamos nos defender. Pelo contrário, nós temos armas muito mais poderosas. Muito mais poderosas. Confiar em Deus e confiar a Deus. Confiar em Deus a nossa causa e confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Então ele está dizendo isso. Então a outra face que o Senhor nos manda oferecer é essa face da verdade. Quem está com a verdade não teme. Quem está com a verdade não muda a sua fala, não muda seu depoimento, não muda a sua história. Quem está com a verdade não tem medo. Então Jesus, ele ali olhou para aquele soldado, mesmo preso, acorrentado, diante de homens cruéis, porque não tinha uns soldados mais cruéis que os soldados romanos. O alimento daquele soldado era fazer crueldade. Ele se alegrava em ver o outro sofrer e sentir dor. Eram torturadores inatos, profissionais de fazerem gemer e sofrer. No entanto, Jesus não temeu. Se falei errado, me mostra onde. Mas se falei bem, por que me bates? E diante, meus irmãos, desse grande exemplo do nosso Senhor, Ele está dizendo aqui: eu, porém, vos digo, não resistais o mal. Eu não resisti. Se eu quisesse, eu teria convocado, primeiro ele disse a Pilatos, eu teria convocado aqui o exército do meu pai, os anjos teriam vindo em minha defesa, e tu não teria nenhum poder sobre mim, mas se tem, foi dado. Foi-te permitido isso. E falando humanamente, como ele era uma liderança com os apóstolos, se ele quisesse, como era o pensamento de Judas, se Jesus quisesse, teria convocado um motim, teria muitos e muitos, milhares e milhares em torno dele armado para defender, se ele assim o quisesse. Mas não, ele usou das armas
a qual Ele nos oferece para combater o mal. As trevas se vencem com a luz, o mal se vence com o bem. É isso que Jesus nos ensina. Se alguém citar em injustiça, ele diz, para te tirar a túnica, cede-lhe também a capa. A túnica, todos os judeus ele andava com a túnica, que era por baixo e a capa por cima. Então, se alguém te tira a capa, cede-lhe também a túnica. Ou seja, não se apegue. Isso também nos ensina a confiar na providência de Deus. Aqueles que anunciam a palavra, aqueles que vivem essa intimidade com Cristo, aqueles que querem viver verdadeiramente o seu batismo como outro Cristo, verdadeiro cristão, aqueles que congregam na igreja, é preciso nós confiarmos no Senhor, a providência de Deus, não perdermos a nossa paz por coisas mesquinhas, mas confiar na providência de Deus, um Deus que há de nos providenciar, um Deus que nos ensina que aqui nesse mundo, nessa terra, não é o plano eterno dele. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Eu estou, eu não sou. É isso que Jesus nos ensina. Para que a gente, mesmo caminhando na terra, possa caminhar sempre com os olhos fitos no céu. Como diz o apóstolo Paulo, buscai as coisas do alto, mesmo estando aqui na terra, buscai as coisas do alto. Ou como se reza na Santa Missa, vivendo entre as coisas que passam, abraçando as que não passam. Embora nós estejamos em meio às coisas transitórias, que a nossa busca seja daquilo que é eterno. Que nós possamos assim buscar sempre as coisas que são eternas. Trabalhar não meramente pela comida que perece, como diz o Senhor, mas por aquela que dura para a vida eterna. Dá a quem te pede e não te desvies daqueles que te quer pedir emprestado. É o último versículo do Evangelho de hoje. Dá a quem te pede, mas não te desvie. Meus queridos irmãos, é preciso sermos comunidade de verdade. Comunidade. Uma comunidade em todos os sentidos. Assim como o corpo, Jesus comparou a comunidade ao corpo. Não tem como essa mão estar doendo e essa outra mão ser indiferente à dor. Está no corpo. O corpo todo padece. Então, esse é o sonho de Jesus para as comunidades. Comunidade. Essa unidade. Como ele diz, dá a quem te pede, mas não te desvie de quem vem a te pedir emprestado. Às vezes as pessoas elas vão se afastando. As pessoas às vezes vão conseguindo alguma coisa, aí vai crescendo financeiramente, aí vai se afastando às vezes dos irmãos do outro que não evoluiu financeiramente, achando que aquele vai pedir emprestado, vai querer pedir alguma coisa, e aí vai se distanciando, vai cortando os relacionamentos, e aqueles que eram tão próximos vai ficando uma coisa artificial. Porque às vezes tem medo que as pessoas vão lhe pedir emprestado, vão lhe pedir alguma coisa. Ou muitas vezes irmãos que andavam juntos vão se distanciando quando o outro está passando uma dificuldade, eu sumo, eu não vejo. Quando o outro está bem, eu apareço. Que comunidade é essa? Jesus ele quer que vivamos verdadeiramente essa unidade. Como ele diz, dá a quem te pede emprestado. Ou seja, se você pode ajudar, primeiro, se você tem condição, foi Deus que deu. Se Deus te deu condição de ajudar. Eu entendo dessa forma. Se você tem, Deus te deu. Se Deus te deu condição de ajudar. Então, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, primeiro motivo de louvor, obrigado, Senhor, porque eu tenho condição de ajudar. Porque eu posso ajudar. E eu vou ajudar porque tu me pedes. Tu me orienta em tua palavra que é preciso fazer isso. Dá a quem te pede. E não te desvie daquele que te pede emprestado. Não seja o irmão fantasma. Aparece e desaparece. Aparece em momentos de festa, ou quando o outro também ascendeu, financeiramente, aí o outro começou a crescer financeiramente, aí começa a chegar aqueles irmãos fantasma que tinham sumido há muito tempo. Dá a quem te pede, não te desvie. Quantos se desviam, se esconde,
faz de conta que não viu, faz de conta que não vê o outro, e aí por diante. Como que nós podemos viver essa comunidade que Jesus ele deseja? Quantos que estão sofrendo aqui bem pertinho de nós, na nossa comunidade, estão padecendo, e muitas vezes nós não queremos saber disso? A dor é dele, ele que sinta, ele que se resolva com sua dor. Mas se está no corpo, a dor não é só dele, a dor é de todo o corpo. Comunidade. Por isso Cristo, por isso São Paulo, melhor dizendo, comparou a igreja ao corpo. E Jesus nos ensina, como ele disse, assim como o Pai me amou, eu tenho vos amado, e assim como eu vos amei, eu vos responsabilizo, amai-vos uns aos outros. E como Cristo nos amou, dando a vida por cada um de nós. Foi assim que Cristo nos amou. E assim também a nossa vida, a nossa caminhada, tem que ser uma caminhada de doação, de amor para com o irmão. Volto a dizer, se formos de certa forma oprimido, ferido, magoado, rejeitado, excluído, Jesus nos oferece as armas de combate. Não é excluir, não é ofender, não é magoar, mas sim confiar, rezar e entregar. Ninguém sabe fazer as coisas melhor do que o Senhor. Só Jesus sabe fazer, e tudo que Ele faz e fez e fará sempre bem feito. Tudo que Deus fez, fez bem feito. Então, confiar em Deus acima de todas as coisas. Então, dá a quem te pede e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Não se esconda. Volto a dizer, se Deus te deu condição de dar, de ajudar. Então já é grande motivo de louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu condição. E aqui não falo só financeiramente, as obras de caridade corporais e espirituais. E aqui eu não falo de uma forma comunitária, tem uma campanha para isso, eu falo de uma forma pessoal também. Essa atitude caridosa pessoal de cada um de nós. Então, as obras de caridade corporais e espirituais, eu falo também de assistir, de visitar um doente, de levar a palavra de Deus, de instruir os simples, assim como diz as obras de misericórdia espirituais, instruir os simples. Isso é missão da igreja, isso é missão de todo cristão batizado, consciente do seu batismo, isso é missão da comunidade. Então, que nós possamos viver como verdadeira comunidade, corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos membros. E todos são importantes. Né? Todos são importantes. O pé não pode dizer eu não preciso da mão. A mão não pode dizer eu não preciso do pé. Não, todos os membros são importantes ao corpo. E se falta um, faz falta, e como faz falta. Pergunta a uma pessoa que não tem uma mão, como demorou para a pessoa se acostumar e como faz falta. Quantas vezes a pessoa foi para pegar com essa mão e esquecia que não tinha mais. Por algum motivo foi tirada aquela mão, teve que amputar, um acidente, alguma coisa. Mas como faz falta um membro? Ainda que seja um dedo, faz falta. Ainda que seja uma unha, faz falta. Então, todos os membros são necessários ao corpo. E na nossa igreja é linda. Nossa igreja católica apostólica romana, ela tem a diversidade, a unidade na diversidade. Não é uniformidade. Não é tudo igual. Como corpo, os membros não são iguais, mas são importantes. E depende-se desses membros para o corpo funcionar bem. Então, na nossa igreja católica é linda a sua diversidade de pastorais e movimentos. É linda. Aqueles que vivem uma espiritualidade mais intensa, mais voltada ao clamor ao Espírito, mais chamando a vida de oração, aquele momento, como o caso da renovação carismática. Há outros que se voltam mais à catequese, e aí por diante. Todos os movimentos são importantes e necessários à igreja, ou seja, todos os membros são importantes e necessários ao corpo. Eu não posso dizer que isso não faz bem à comunidade, porque às vezes eu não
me identifica. Eu não posso dizer isso. Eu não sou obrigado a participar de todos, mas eu sou obrigado a acolher todos. Eu não sou obrigado a estar presente em todos os movimentos pastorais da igreja, não. Mas como bom cristão, como um católico consciente, eu sou obrigado a acolher, porque a igreja acolheu e viu que é bom. Quem deveria fazer essa seleção e dizer que é bom ou não, que é aceitável ou não, é a igreja, já fez. A igreja já fez. Todos os movimentos pastorais que atuam na igreja foi acolhido pela igreja. Foi dado o seu aval pelos papas e o Papa atual e os papas que virão. É bem verdade que, falando novamente de renovação carismática, quando surgiu, teve muitas suas dificuldades, mas que é de Deus permanece. E foi usando as armas espirituais da oração, entregando ao Senhor, rezando pelos pastores para que fosse o Espírito Santo dando a graça da compreensão, e aquelas mentes foram se abrindo, os pastores foram se aproximando, e quando foram se aproximando foram vendo que era uma bênção e é uma bênção para a igreja. Como o caso do nosso saudoso Papa Francisco, que está com Deus, que ele dizia lá em Buenos Aires, ainda quando cardeal na Argentina, que ele dizia que a renovação era como se fosse uma escola de samba. Era muito louvor, muita dança. E quando ele foi convidado a celebrar uma missa lá, um retiro, que ele se aproximou, ele testemunha, está escrito aí nas suas falas, como ele viveu ali naquele momento, um momento de graça. E ele vai e diz assim: a renovação carismática é uma corrente de graça para toda a igreja, é uma bênção. Então todos os papas, se a gente for pesquisar, eles vêm falando algo bom, incentivando ao movimento de renovação carismática. Por que estou focando em renovação? Porque causou, de certa forma, no início uma estranheza, não só aos pastores, mas também aos membros do corpo, mas até mesmo aqueles membros do corpo, o qual nós os escondemos. Eles são muito importantes, porque se ele parar de funcionar, todo o corpo vai padecer e, consequentemente, pode até morrer. Então, que nós possamos buscar cada vez mais essa presença de Deus, essa graça de Deus no nosso coração e viver bem a nossa vocação nessa união. Volto a dizer, não é uniformidade. Não é aquilo que eu gosto do jeito que eu quero. É a unidade na diversidade. Assim como o corpo nos ensina bem, que nem todos os membros do corpo, eles são iguais, são um só. Nem todos os membros do corpo têm a mesma função, mas são necessários ao corpo e como são. E se um é retirado, a falta ao corpo é muito grande. O corpo fica, de certa forma, mutilado. Então, que eu e você possamos pedir sempre a graça que vem do céu para viver o céu já aqui na terra. A graça do Espírito Santo para viver a vontade de Cristo e não nossa vontade dentro da igreja, mas a vontade de Cristo. Eu e você que estamos na igreja, não estamos ali para impor a nossa vontade, mas para viver a vontade de Cristo. Que essa vontade de Cristo encontre espaço no meu e no seu coração e que sejamos igreja verdadeira. Não só estar, não só entrar, mas ser igreja verdadeira, onde a Trindade habita. Eu e o Pai iremos a tal pessoa, como diz Jesus, e nele faremos nossa morada, e dele vai fluir um rio de água viva. Então, que Jesus encontre, que o Pai encontre, que o Espírito Santo encontre em cada coração este lugar onde venha fazer fluir em nós um rio de água viva. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que esteve aqui agora, aqui acolhendo a palavra de Deus aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e minha família. Peço a você, compartilhe essa pregação, envia
para que outros irmãos possam também receber essa palavra no dia de hoje. Se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, assim fazendo parte desta família que todo santo dia está não só recebendo a palavra, mas você também está levando a palavra quando compartilha a outros irmãos. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.